muito comum, é algo que nos dá uma oportunidade de podermos hoje aqui adquirirmos uma moeda, o qual essa moeda também está no início, e que lá na frente pode ter uma valorização. Então eu não vou me estender, não vou falar sobre o assunto, porque já tem aqui as pessoas responsáveis, para que vocês prestem atenção, no final tirem as dúvidas, tá bom? E eu quero chamar aqui para dar continuidade ao João Paulo Torres, que vai estar falando sobre esse grande negócio que eu particularmente estou radiante, já sou entusiasta, como já falei, e eu espero que vocês entendam. No final, se tiverem dúvidas, é só perguntar, tá bom? Salve de palmas para o nosso amigo João Paulo, e obrigado pela atenção de vocês. Maravilha, maravilha, pessoal. Boa noite a todos. João Paulo Torres falando com vocês, né? Como o Paulo também falou, nós somos entusiastas. Eu costumo falar que tudo chega primeiro para nós, e chega mesmo. A gente tem uma rede de network que está sempre buscando atualizações de mercado, oportunidades de mercado. Tem vários negócios que hoje são sucesso e começou entre nós através da divulgação independente, né? E hoje chega para nós aqui, o mercado evoluiu bastante, chegou para nós uma grande oportunidade chamada CarePact Blockchain, que é o primeiro ecossistema de referência da CarePact, tá? Eu vou estar explicando para vocês aqui de uma forma bem rápida. Minha voz está boa aí? Tá tranquilo? Beleza? Como está escrito ali, CarePact, o primeiro ecossistema de referência da blockchain, né? Eu vou passar aqui, porque o Emerson não vai ajudar hoje. E aqui, pessoal, a gente vai falar algo que é extraordinário já de cara para a gente. A gente está acostumado a fazer projeto e as pessoas perguntam: quem é o CEO? Quem está por trás do projeto? E a gente fala: não sei. Não sei, né? Veio para mim e talvez eu não vou nem conhecer. Mas aqui no caso, a gente tem um fundador chamado John Sonzal, tá? Ele é fundador também da Coinstor, junto da CarePact e da Blockchain. A Coinstor, vocês podem procurar, é a quarta maior corretora da Ásia, tá? Está lá na CoinMarketCap, tem uma movimentação, um volume financeiro extraordinário. Então, quando alguém perguntar para vocês o que vocês estão apresentando, tem um fundador? Tem. E ele tem nome, e é um nome forte dentro do setor de criptoativos. É um nome que vende, tá bom? Passar aqui. Obrigado, Anderson. Pessoal, ele convidou o Alexander Ververes, e o Alexander Ververes, ele é desenvolvedor de blockchains, tá? Para você entender, ele já desenvolveu a blockchain da Tron, da Tizen, e agora ele desenvolveu a botchain, que nós vamos dar seguimento e explicar para vocês o que é. Mas para vocês terem uma noção, a blockchain da Tron, o Pix que vocês utilizam, se eu não me engano, se eu estiver errado pode me corrigir, ele está instalado em cima de uma blockchain da rede Tron. É isso, Emerson? Já ouviu falar essa informação? Por isso que o Pix é rápido e tal, mas o front-end que a gente enxerga não é um front-end, né, de programação, desenvolvimento de blockchain, né? Mas a atividade a gente vê que é full-time praticamente. Então, a gente está falando aqui de alguém que pergunta para vocês: quem que desenvolveu esse sistema que vocês estão apresentando? Vocês têm outro nome de referência no setor, Alexander Ververes. Todo mundo aqui deve entrar e procurar saber quem é John Sonzal e quem é Alexander Ververes. Isso é muito importante. Isso vende. Isso ajuda vocês a converter. Porque outrora não sabemos quem é o CEO, não sabemos quem é o desenvolvedor, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Agora tem nome e isso vende, tá bom? Bom, falando um pouco do nosso mercado de forma bem rápida, muita gente aqui já teve e tem conhecimento sobre uma blockchain. Iniciou lá atrás, a gente ouviu falar, eu estava fazendo na época WordCard, eu vi um amigo meu vindo para São Paulo, ficar do lado de uma máquina assim de Bitcoin, e a gente estava imaginando aqui, que loucura, o cara falando de uma moeda, meu. E ele ajuntou muito Bitcoin, acumulou muito Bitcoin, era tendência, era início, mas a gente não entende às vezes. A oportunidade passa por nós. Porque a gente tem, eu estou falando de mim, tem um pouco de deficiência de compreensão das coisas e tal. E de repente o Bitcoin começou a se mostrar, a blockchain do Bitcoin começou a se mostrar como algo assim totalmente fora assim do que a gente imaginava. Entendeu? Porque uma blockchain, o nível de segurança de uma blockchain
é totalmente fora do que a gente está acostumado. Aqui, por exemplo, se você enviasse um dinheiro, um capital, através de uma blockchain, através de uma rede errada, você nunca mais recupera. Não tem aquele jeitinho que eu falar com o meu gerente. Aqui não tem gerente. A matemática é exata, o sistema é fechado, blockchain é inviolável, tá? E a gente fala da primeira. A primeira que surgiu, a 1.0. Muitas pessoas que estão aqui tiveram acesso a essas informações antes do mercado ter acesso a essa informação. Participou da blockchain 1.0, mas ela cresceu só 42 milhões de vezes. Ela era P2P, ponto a ponto. É lógico que ela não se tornou totalmente fora de utilização, mas ela foi pedindo atualizações, ela foi pedindo assim, algo melhor. E aí veio a 2.0, a rede da Ethereum. A rede da Ethereum já dava a condição de grandes instituições fazerem os contratos inteligentes, como é o caso do Pix que eu estava falando. Então, entrou aqui na 2.0. Eu, que nem eu falei, bem devagar, né? Vi a 2.0 nascer, guardei algum Ethereum? Não guardei. Ou seja, era a segunda oportunidade que eu estava perdendo, estou sendo sincero para vocês. Aí ela cresceu só 16 mil vezes. Lembrar que eu podia ter comprado Ethereum a $1, a 17 dólares. Quanto custa um Ethereum hoje? Na casa de... chegou a bater 4 mil dólares no mês retrasado. E agora está na faixa de 1.900 dólares. Bacana, perdi também. Vamos para 3.0? A primeira P2P, a segunda contratos inteligentes e a terceira plataforma, mas rede pública. A junção do Web 2 site com Web 3 descentralizado. Praticamente CZ da Binance falando para a gente, através ali, é lógico, de notificações: compra BNB que vocês vão ter taxas de desconto nos trades. Ou seja, ele criou alguma coisa e ele criou usabilidade. É lógico que a BNB ia crescer 9.100 vezes. Quem comprou? Então foi o meu terceiro erro e o mais difícil, pessoal. Eu pergunto, a gente vai errar até quando? A gente vai deixar de guardar ativos até quando? O mundo está mudando realmente e esse mercado não para de crescer. Lembrando que a gente estava aqui na 1.0 e a gente ouvia falar que era bolha. Os grandes meios de comunicação falavam que era bolha. Hoje a gente vê o Tesouro dos Estados Unidos separando uma parte para comprar o quê? Reserva de BTC, o ouro digital. Quem estava na frente? Você ou o presidente dos Estados Unidos? Quem estava na frente? Você que faz esses tipos de reunião, que tem acesso à informação, que busca atualização, ou a dona de casa, ou o teu vizinho que às vezes tira de você a fé de você fazer um projeto. Vamos ser sinceros, vocês estão certos, vocês estão enxergando o mundo de forma certa, vocês sabem para onde o mundo está caminhando. Aquela fulana não sabe, aquele fulano não sabe, mas você sabe e precisa ter convicção disso, tá? Vou passar aqui e a pergunta que fica é: a rede bot, a rede pública, a quarta geração, a blockchain 4.0, a rede de algoritmo modular vai crescer quantas vezes? Se a primeira blockchain cresceu 42 milhões de vezes, a segunda 16 mil vezes, essa terceira 9.100 vezes, nem terminou de crescer ainda, continua crescendo. A 4.0 vai crescer quantas vezes? A 4.0, para vocês entenderem, eu falei da primeira, da segunda e da terceira, que aqui é o Web 2 conjunção com o Web 3. A quarta, ela vem preparada totalmente para quê? Para IA. Para inteligência artificial. Quem aqui já ouviu falar de inteligência artificial? Não é verdade? Então a gente antigamente falava para uma pessoa assim: você faz um cartão para mim? A pessoa levava 5 dias para fazer uma arte do cartão e mandava para você o orçamento. Hoje você entra em frente ao GPT e fala: eu quero uma arte comigo do lado do Cristiano Ronaldo, já aparece na hora, não é? O seu cartão está criado. A gente vive hoje full time, tá? É isso que veio para revolucionar o mercado de blockchains. A proposta é essa. Vai crescer quantas vezes? Que é algoritmo modular. Segundo especialistas, é a facilidade que grandes desenvolvedores de sistemas têm
para fazer as suas edições, os seus conteúdos dentro de uma blockchain. O cara que gastava 6 meses para fazer uma programação de um sistema, agora ele vai gastar 6 dias. O cara que demorava 6 dias para editar o que ele criou dentro de uma blockchain, agora vai gastar 6 minutos, porque é algoritmo modular, porque ele tem o alicerce da inteligência artificial, ele tem facilidade de manuseio nisso. Isso chama a atenção de quem? Desenvolvedores que vão desenvolver os seus protocolos dentro da blockchain, a blockchain 4.0. Eu costumo falar que isso aqui é a revolução das revoluções, tá? Vou passar aqui para frente, vou dar uma olhada aqui rapidinho. Pessoal, esse negócio que nós estamos apresentando para vocês, e é lógico, aprendendo com vocês, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que entendem muito de blockchain, vai fazer suas pesquisas, vai pegar os contratos, vai fazer uma auditoria, eu tenho certeza. Tem pessoas aqui que são curiosas, elas vão procurar se essas informações são verídicas, e elas vão trazer talvez uma próxima reunião. Mas é muito importante a gente passar por essas informações. Aqui está falando sobre o consenso de capital blockchain. Rodada de investimento, semente $15 milhões. Instituições de venture capital da elite participaram ativamente do investimento, completando rapidamente o layout de financiamento. Por que eles completaram rapidamente? Porque isso aqui é brincadeira? Não, porque eles têm interesse. E qual que é o interesse deles se o projeto é um projeto para o futuro? É o mesmo que tem em nós. Eles estão acreditando no projeto. E aqui a gente está falando do tiozinho da esquina, hoje a gente está falando da Nix Foundation. Vamos pesquisar hoje à noite quem é a Nix Foundation? Vamos buscar essas informações? Está dizendo que é um fundo de tecnologia de nível estatal da Suécia. Aqui, a Alpha Capital, um dos maiores fundos da Venture Capital da Turquia. Olha que interessante a Genhad. Principal instituição de investimento da Binance Alpha. Já ouviram falar da Binance? A maior corretora do mundo, do CZ. Está falando aqui que a Genhad investiu muito dinheiro nos projetos da Binance. Vamos procurar se essas informações são verídicas, porque são instituições sérias, né? A injeção de capital ultra forte de $50 milhões no ecossistema e um planejamento de listagens sucessivas do token, a moeda de gás, né? Na OKEx, Bybit, CoinMax e Big. Deixa eu perguntar para você, Emerson, é a moeda de gás que vai ser listada nos próximos semestres aí, dentro dessas corretoras? A BOT. Inclusive a BOT foi lançada essa semana na corretora do próprio Johnson Zal, que é a CoinStore. Já está lá. Bacana? Vou passar aqui para não perder tempo. Blockchain não é apenas uma rede, mas a infraestrutura de base para a era da IA e do poder computacional. Interessante que nós vimos vários líderes, vários entusiastas tentando criar isso aqui, mas eles tinham o nome do Johnson Zal? Eles tinham o network do Johnson Zal? Eles tinham fundos de investimento como a Nix Foundation, a Alpha Capital, a Genhad? Não, eles só eram entusiastas, tentaram decolar, mas não conseguiram. É que nem a história do avião. Eu creio que não foi o Santos Dumont que inventou o avião. Alguém tentou voar antes dele, mas ele fez acontecer, ou pelo menos levou o crédito, tá? É muito importante a gente saber que não é apenas uma rede, mas é uma infraestrutura de base para a era da IA. Tá? Aqui tem alguns destaques tecnológicos, depois a gente vai passar. Depois vocês vão ver, eu não acho tão interessante a gente ver isso agora. Aqui é muito interessante vocês entenderem que eles estão fazendo uma comparação da blockchain como se ela fosse o Banco Central. Eu achei interessante essa comparação. Então imagina que isso aqui é o Banco Central, isso aqui são outros bancos. Tem bancos, né, que a gente via antigamente que quebraram, sumiram. A blockchain continuou? Sim. Né? O Banco Central continuou? Sim. Mas eu vou explicar para vocês que todos os negócios da Web 3.0 precisam de uma blockchain para rodar. Inclusive, nós participamos de vários projetos que usam a rede Web 3. A gente já participou. Vamos lá, servidores de API, projetos de MLM, quem participou? Um monte de gente nem levantou o braço, mas eu sei que participou sim. Só para vocês entenderem, né? O projeto
projeto de MLM é Planos de Marketing com Transparência e Rastreabilidade. Quem aqui participou? Não é ninguém, né? Exchange, negociações, listagens de tokens, liquidez global, eu participei. Comunidade de ajuda mútua, doações, arrecadações, eu participei. Traders de cripto, transações rápidas, seguras e com custos baixos, eu participei. Perdi. Projetos descentralizados, contratos inteligentes para rendimentos por stake, participei também. Programas, sistemas e etc. Várias coisas aqui eu participei. Tudo quebrou, mas a blockchain que elas funcionaram continuou. Eu passei por elas, aprendi bastante, não estou arrependido, estou contente, é o que eu gosto de fazer, eu trabalho com o público e isso é muito importante. Uma hora a gente acerta. Eu quero acreditar que o momento do nosso acerto é realmente com a Coinbase, com a blockchain nesse momento aqui, para transformar de vez, né, e trazer o extraordinário para a gente. Pessoal, se a gente está falando da blockchain 4.0, o que eles já trouxeram para a gente? Que já tem programas sendo desenvolvidos em cima da blockchain 4.0. Já tem desenvolvedores interessantes em editar, em criar os seus algoritmos em cima dessa blockchain. Aqui eles colocaram aqui 412 projetos em andamento. Eu tenho acesso a isso, eu tenho acesso às fotos. Tem alguém aqui que pode pesquisar sobre isso? Pesquisa, tá? Olha a quantidade de projeto que tem aqui que a gente está vendo. Muito importante as 5 grandes infraestruturas da blockchain. Não adianta ser só uma rede ali e não ter essas 5 grandes infraestruturas. Tem a Mainnet, a Explorer, a Bridge, a Wallet e a Bidex. Para vocês entenderem, a rede blockchain central em operação oficial, que sustenta a operação de todo o ecossistema e fluxo de valor, é chamada de Mainnet. Então existe essa infraestrutura, é a número 1. Explorer tem a ver com auditoria, consulta em tempo real de dados na rede, verificação de poder computacional, registro de transações, aumentando a transparência do ecossistema. Tem a ver com auditoria. Tem. Bridge conecta ativos de liquidez de múltiplas redes, realizando interconexão de valor eficiente entre os ecossistemas. Tem. 4. A Wallet gerencia a participação, stake e rendimentos, conectando atividades na rede com retornos reais de poder computacional. Tem, e a gente poderia falar pelo menos aqui 1 hora em relação a cada situação. Mas o que custa você chegar na sua casa e fazer a sua própria pesquisa? O que é uma Mainnet? O que é o Explorer? O que é isso que você precisa fazer de agora para frente. A Bidex oferece cenários de negociação descentralizada para livre troca de ativos na rede e sinergia de liquidez, beleza? Então vocês estão olhando aí vários projetos que já estão em andamento, 412, no momento que esse slide foi feito. Se for fazer uma atualização, já deve ter 800 mil, porque o negócio não para de crescer. Para quem acha que a gente está sozinho nesse projeto, existe um consenso global da BOT, tá? E esse mapa global traz para nós aqui, que são mais de 55 países e regiões ao redor do mundo, mais de 1 milhão de usuários globais, cobertura de 15 grandes ecossistemas ou sistemas linguísticos. Você achou que estava sozinho, que esse negócio estava nascendo na sua mão, no seu colo, aqui em São Paulo, e não é. Estamos aqui com o Emerson Araújo, que foi na Ásia lá. Ele conversou com as pessoas lá, né? Enquanto você estava dormindo, ele estava acordado, porque enquanto aqui é escuro, lá está de dia, né? Então, nós estávamos dormindo, você já estava lá trabalhando, né, Emerson? Ásia, China, Coreia e tal, América do Norte, América do Sul, e agora, olha como que está esse lance, chegando para a América Latina. Olha o mapa, o que tem no Brasil? Eu, ela, ele, nós, o apóstolo, Emerson, o Brasil, a América Latina. É o teu momento de você divulgar a comunidade. Vai divulgar a comunidade? É interessante divulgar a comunidade para você? A gente vai ver daqui para frente. Calma aí. Bom, como eu falei, nós não estamos sozinhos. 45 países e regiões, 4.000 pessoas reunidas no local, nesse consenso global que teve líderes políticos e o teu vizinho falando que não dá certo. Tá bom? Vamos pesquisar?
Vamos encarar isso aqui como um trabalho sério? Olha aí. Mais de 20 convidados de elite presente, com audiência de transmissão ao vivo, ultrapassando 200 mil views. Tá? Então estava lá, Coreia do Sul, Japão, Suécia, representantes do Brasil, China e etc. Índia, Taiwan. Eu fiz uma pesquisa, eu achei muita informação da China, muita informação da Itália, Europa, muita gente envolvida com o projeto blockchain CARPEC, tá? Vocês estão entendendo que blockchain é a blockchain 4.0, com algoritmo modular. E a CARPEC é o sistema de referência, o crescimento da comunidade, a ebulição do negócio, né? Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão convidados a participar do processo de ebulição do negócio, a troco de algo que nós vamos mostrar para vocês. Então tem várias fotos, slides aí do que aconteceu. Embora a blockchain é preparada para inteligência artificial, essas fotos não são inteligência artificial, essas fotos são reais, são pessoas que estão lá com algum interesse, e é isso que nós estamos descobrindo dia após dia. Aqui ao centro, pessoal, tem aqui ao centro o Alexander Verves. Acho que ele não ia colocar o nome dele em qualquer projeto, o cara que desenvolveu a Tron, o cara que participa da Nata, das cripto, um cara que tem um nome, vocês vão pesquisar, vocês vão ver, né? E aqui em cima, vocês vão ver que está o rei da Tailândia na parada. No negócio, foi convidado o rei da Tailândia. E nada mais importante do que eu vou falar para vocês aqui embaixo. Olha quem está aqui nesse cantinho, o Emerson Araújo, nosso representante, uma salva de palmas para ele. Enquanto vocês dormiam, o Emerson estava lá aprendendo tudo e trazendo para a gente a consistência desse projeto. Então eu transmito meus agradecimentos ao ES, a equipe que foi lá, quem trouxe essa oportunidade, e a gente está fazendo da mesma maneira. Bom, agora eu vou passar para a parte do conteúdo, e na parte do conteúdo eu falo para vocês, respira, porque eu vou chamar de novo aqui agora o Emerson Araújo para passar para vocês o que é a blockchain pública, o que é o layout da comunidade, primeiro que sistema de referência CARPEC e o modelo econômico do processo. Mais uma salva de palmas para o Emerson. Obrigado, Emerson. Grande Torres, vocês estão bem munidos de informação pelo Torres, né? Eu só vou corrigir uma coisinha aqui, Torres, se me permite. Sim, vou sim. botar um slide que o rei não estava lá não, era o primeiro-ministro da Tailândia que estava representando a realeza. Então esse daqui, ó, é o primeiro-ministro. Ele ficou 15 minutos lá falando da importância de empresas como a CARPEC e empresas de tecnologia. Também teve presente lá o primeiro comandante das Forças Armadas, chegou lá com um comboio, tudo lá, chegou lá, entrou todo, e falando da soberania daquele país lá que está sendo reforçado, inclusive com a consistência de empresas na área de tecnologia. Só para ter uma ideia da importância desse evento lá, tá? Então vamos direto ao ponto aqui para ser bem sucinto, porque às vezes a gente fala a mesma coisa todo dia, toda hora, mas vamos direto ao ponto. Qual que é o modelo econômico principal? Ela produz 40 mil unidades por dia. Isso quer dizer o quê? Que vai ter 210 milhões de unidades da moeda CA ao longo de 22 anos. Então, por exemplo, o mineiro aqui entrou, algo entrou, quanto mais as pessoas entram, maior é o rateio. Sendo maior o rateio, menor é o montante dessas moedas, óbvio. Se eu tenho aqui 2 dúzias de banana aqui, e vou dividir para 50 pessoas, cada um vai pegar um pedacinho dessa banana, laranja, for. Então, é uma lógica matemática você pegar menos unidades. Por exemplo, se eu tenho 40 mil unidades por dia, 42% é da mineração do poder computacional. Isso é a mineração propriamente dita. Ou seja, vamos supor que o rapaz aqui colocou $100. Ele vai pegar até 1% desse poder computacional referente ao dólar. Mas ele vai receber em CA. Se eu tenho só 40 mil unidades para distribuir para as pessoas da comunidade, ele vai pegar uma parcelinha cada vez menor. Hoje você pega um CA, amanhã você vai pegar meio CA, 0,01 CA, e assim vai. Só que essa é a sacada, porque bem disse o nosso colega, o Bitcoin que valorizou. Por que valorizou? Por uma matemática simples.
Escassez. Comunidade crescendo. A escassez faz valorizar. E por experiência própria, eu estou no projeto há 40 dias. Esses 40 dias deu uma média de 0,88% do pagamento sobre o poder computacional. Ou seja, se eu coloquei $100, eu comecei a ganhar 88 centavos de dólar todo santo dia, na sua média. E isso é maravilhoso. Por quê? Representa 2 meses de poupança no único dia. Só que para não se bastar só isso, a gente, por ter um rateio maior, a gente valoriza essa moeda. Então, em média, está valorizando em 10% a 15% ao mês a CA. Então, aquela única CA que você tinha na carteira, mês passado, hoje ela vale no mínimo 10% mais. E isso é interessante, porque é interessante você guardar essa moeda. O Bitcoin, vamos lá, para pegar o gancho do Bitcoin, que é muito interessante falar do Bitcoin, porque nós não tínhamos conhecimento. Hoje, seria uma audácia para cada um dos senhores aqui ter um treinamento desse e deixar uma oportunidade de ouro embora. Por quê? Se você tem um CA que está valorizando, que 42% das 40 mil unidades está sendo devolvido em forma de mineração, óbvio que isso vai subir. Então é interessante, de várias formas, guardar, comprar poder computacional, entre outras coisas que a gente vai falar. 18% dessa produção é pós. Isso aqui é juros compostos. Eu já vou falar com detalhe o que é esses juros compostos, tá? Que faz parte dos 40 mil unidades. 2% vai para quem é o dono, fundador. É para quem comprou nó, que investiu no início do projeto, hoje não entra mais, fechou em 3%. Então 3% disso vai para os compradores de dom. 35% pool de prêmios active. O que é isso? É rede. Aqui tem investidor e tem pessoas que colocam pessoas nesse projeto maravilhoso. Aí vem um imbecil e fala, desculpa falar assim, mas às vezes tem que ser grosso também. Vem um imbecil e fala, pô, então tem que pôr pessoas aí para ganhar mais dinheiro. Então, tá repirando. Não sabe o que está falando. Porque esse a mais está saindo das mesmas 40 mil por dia. Não está subindo isso aqui porque está entrando gente. É fácil ter essa sacada. Eu quebro qualquer objeção sobre Ponzi, comparado aqui. Porque a gente está vendo muito rumores. Quantos de vocês não chegam e falam assim, olha, você vai ganhar tanto por cento? Ah, isso aí é Ponzi. Tá, porque não sabe isso aqui. Porque se souber isso aqui, vai ver que o cara não sabe o que está falando. Então, se você saber que 40 mil unidades por dia, 42% vai para o poder computacional, 18% vai fazer juros compostos, que é stake. O que é stake? É você ter uma rentabilidade, pegar essa rentabilidade e botar para render. Isso é juros compostos. Repetindo, 2% para o dono, que é o Jason, vai tudo para ele, 2%. 3% para o comprador de nós, 35% para a rede, que a gente vai falar agora. Agora, um outro detalhe que alavanca mais essa valorização, essa outra sacada aqui. Isso aqui é um reflexo do que funcionou do Bitcoin. O Bitcoin, a cada 4 anos, ele tem um fork. Graph em inglês. Porque ele divide os blocos, fica 4 vezes mais difícil minerar. Ou seja, gera muito mais energia. Para quem não sabe, quem minera Bitcoin no Brasil, fica mais cara a energia elétrica do que o próprio rendimento que ele vai pegar. Aqui a sacada é diferente. Porque 10% é diminuído a cada 2 anos. É o tal do fork também. Então quer dizer que daqui 2 anos eu vou ter 36 mil unidades de moedas. Agora imagina daqui 2 anos, quantos dos senhores já não multiplicou esse benefício para cada um? O que você quer bem para vocês vai querer para o próximo. Aí a sacada é grande. Por quê? Se a cada 2 anos eu estou diminuindo aqui e está aumentando o número de pessoas, você concorda comigo que cada vez você vai pegar um montante menor de moeda? Com uma rede crescendo, é oferta e demanda. A lei da escassez. O que vai acontecer com aquele 1 certo que você estava guardado na carteira lá que valia $33,90 na data de hoje? Vai valer no mínimo $500. Então a pessoa que nem quer minerar, não quer fazer stake, só guardar, está no lucro. Por aí já está no lugar. Mas se for mais inteligente, ele vai fazer o quê? Comprar poder computacional. Por quê?
Se ele compra o poder computacional, ele vai ter essa rentabilidade que vai até 1% durante 22 anos. Aqui, ó, produção total, 22 anos. Imagina os senhores, é um commodities isso aqui. Óbvio, vai acabar oscilando, normal, qualquer moeda oscila. Mas, essa oscilação, ela vai ser muito mais reforçada do que comparando com o Bitcoin. Na verdade, essa moeda ela não está lançada. Ela é um pré-lançamento. Faz 4 meses atrás, ela valia 4 doletas só. Quando lançou. Ah, mas entrei no gráfico e já estava alta. Lógico, estava com tudo que começa, nem tudo, está todo mundo começando a encaixar as informações direito. Então começou com 4 dólares, nem lançada, é pré-lançamento. E hoje continua sendo pré-lançamento. Quando vai lançar? Quando a gente estiver em Dubai lá. Mês que vem não. Estamos em julho, agosto, setembro. A gente vai estar em Portugal. Cada qual aqui, certamente a maioria aqui vai estar também. Por quê? Precisa ter uma graduação. Essa graduação quer ter uma rede aí nas pernas menores de 10 mil dólares e uma custódia, uma compra na verdade, né? Uma compra no poder de mineração de 500 dólares. E só isso, vai botar um Boeing lá tudo pago para a empresa. Então, todos nós vamos ter essa condição de estar vendo isso daí. E no mês seguinte ainda, que isso vai ser agosto, vai ser setembro, e outubro vai ser o lançamento da moeda céu. Outubro. Agora imagina, lá em Dubai, lançando, para ter uma visibilidade em todas as exchanges possíveis do planeta, CoinGate, CoinMarketplace, tudo listado, ACA, BOT, etc. Imagina o boom que não vai dar. Quer uma prova disso? O meu Upline comprou 300 bots, deixou guardadinho lá. Pô, por que você não converte isso aqui e joga aqui? Não, isso aqui é uma sacadinha que eu tenho aqui, vou guardar isso aqui. Então perceba, senhores, que a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu vou abrir para perguntas sobre isso aqui, porque isso aqui é um pouquinho mais matemática, de repente pode ter gerar alguma dúvida. Pois não. Ela lançou 4 dólares, né? Isso. Quanto agora? 32,90. Eu falei agora há pouco 33, mas é 32. 32,90 na data de hoje, porque 33,9 estava há 3 dias atrás. Obviamente, como qualquer outra moeda, ela tem entrada, saída, ela oscila, mas sazonalmente falando, ela sempre está assim, ó, subindo. Já estamos atrasados, já, né? É isso aí. Mais perguntas? Essas moedas já estão liquidadas, já podem liquidar. Começou com 10 milhões de dólares do bolso do dono que pagou a bagaça toda. Ou seja, se você tivesse 10 milhões para trocar, vender, fazer o que você quiser, você tinha isso daí lá de pool de liquidez. E para quem não sabe, pool de liquidez, você não precisa nem da Carpex. Você entra lá na blockchain, você pode fazer a pool, troca, vendas, lá tem uma spread, taxa, você sai lucrando. De repente, essas diferenças faz com que você ganhe até mais, mas isso tem que ser um especialista em blockchain para poder fazer isso aí. Mas pool de liquidez está aberto, porque como bem o colega Torres disse, vou voltar aqui, Torres, só para enfatizar o que eu estou falando. Pool de liquidez. Essa pool de liquidez, na verdade, ela não precisa ser da blockchain propriamente dita, pode ser qualquer blockchain tem pool de liquidez para a gente ganhar dinheiro. Porém, a nossa pool de liquidez ela é muito mais vantagem, porque toda transação que tem aqui leva 0,6 milésimos de segundos. A próxima blockchain mais rápida que tem é a BNB. Ela leva 3,2 segundos para fazer essa transação. É microtaxa também, só que a bota é muito mais rápida e melhor. Eu só enfatizar esse valor aqui, 50 milhões. Isso aqui é dinheiro do bolso do Jesus. Acordou, hein, cara? Comecei a falar de dinheiro, você acordou aí, ó. Tá dormindo no banco aí. 50 milhões saiu do bolso do Jason. Para quê? Para isso, ó. Para chamar isso aqui. Eu quando estive lá, eu visitei cada estante desse aqui. E acredite se quiser, achei aqui não está listado, mas tem um estante lá que vendia maconha, cannabis. Era o negócio que mais estava fervorando lá. Mas, brincadeiras à parte, o cannabis era medicinal, era uma pomadinha assim para passar e tal, aquela coisa. Mas tinha uma rastreabilidade pela blockchain. Ou seja, tinha tudo registrado pela blockchain. Olha que fantástico. Agora, o que mais chamou a atenção foi a Money. A Money aqui tinha mais ou menos
uns 300 programadores aqui. Cada qual era programador e desenvolvedor de jogos. Cada um desses tem uma comunidade de no mínimo 5 mil pessoas. Um deles já tem 80 mil pessoas. Agora imagina isso tudo multiplicando para fazer jogos para ter a blockchain como o gás permitindo. Então é maravilhoso. Cada quadradinho desse eu abri no navegador e depois eu vou falar. Bem, chegou numa parte boa. Retorno. Por que se fala ganhos de até 1% por dia? Porque se o mineiro chegar aqui, eu sei que o mineiro por enquanto não é milionário, mas ele é uma lagartixa que conhece o jacaré, não é verdade? Ele traz um cara e fala para o cara, olha, vou pagar você de 0,5% a 1%. E no mês que der 0,4%, ele vai, se não for inteligente, ele vai ficar cobrando você que não tem nada a ver, não é verdade? Então por isso que a gente tem que falar ganhos até 1%, porque isso aqui é uma variabilidade de mercado, é normal ter oscilamento. Então até 1%. Como eu disse agora há pouco na fala anterior, desde quando eu entrei, deu uma média de 0,88%, rigorosamente, nunca deu abaixo da média. Você pode sacar os seus ganhos diariamente, ou fazer juros compostos por meio de stake. Fantástico isso. Vocês vão entender que, dependendo da situação e estratégia de cada um, vocês podem ganhar até mais dinheiro fazendo stake do que pondo na computação. Eu uso da seguinte estratégia. Estou falando de estratégia pessoal, mas cada um pode ter a estratégia que quiser. 1/3, põe no bolso. O que é bom pôr no bolso? Isso você morre amanhã. Você deixou as 12 palavras para a mulher? Para os filhos? Alguns aqui... Talvez sim, mas e se alguém vier faltar? Não. E se você vier faltar hoje? Você está com 1,5 milhão lá. Vai receber durante 22 anos ainda. Então comece a pensar com carinho. Não deixe no seu celular, não tire foto. Tire uma foto aqui. Não, por quê? Eu vou fazer uma questão hipotética, mas é muito didático isso que eu vou falar. Se vocês... Lias? É o horário, né? Se você tira, por exemplo, o Aldo tirou foto da carteira, das 12 palavras dele, ele é amigo pra caramba, jamais ia fazer alguma coisa errada. Mas o Aldo que tirou foto foi lá e pagou. Vamos dizer que sim. O Aldo, o que acontece? Ele quebrou o celular dele, levou no técnico. O técnico, por um motivo qualquer, se ele for, primeiro, mau caráter, segundo, esperto o suficiente que ele vai ver que tem uma carteira lá de 12 palavras, o que ele vai fazer? Vai roubar ele. Porque essas moedas aqui, se o cara tiver essa noção do poder de conhecer, ele vai lá e rouba. Por isso que não é recomendado os senhores fazer isso. Eu recomendo fazer o quê? Anota, ou digita, imprime, faz qualquer coisa, plastifica e guarda naquela caixa de sapato com aqueles documentos mais importantes da sua vida. Porque hoje a gente está falando de $100 para entrar, alguns casos nem precisa pôr dólar, só posiciona, de repente tem uma redinha lá que você não dá nem errado. Então, $10 mil aqui, deixa para lá, de rede, não estou ganhando nada mesmo, não estou investindo. Mas, e se de repente, no futuro breve, você ter uma grana que não tem como escapar, não tem outra saída a não ser a gente faturar muito, porque a gente está falando de 22 anos de mineração. Independente se está pagando 0,5%, 1%, 0,888, não importa, vocês vão estar tudo bem. Independente da grana que vocês pôr. Agora, você quer se alavancar? Eu vou passar aqui o segredo para vocês ganharem muito dinheiro agora. Na verdade, não vai ser segredo mais, né? Vamos lá. Isso é o stake. Stake nada mais é que juros compostos. Sabe aquela rentabilidade que eu estava falando até agora, de 1%, até 1%? Vamos considerar 1% para fazer uma matemática fácil aqui de cabeça. Eu pus $100 lá. Vou ganhar $1 todo dia. Óbvio que não vai dar $1 todo dia, mas vamos supor para fazer a conta aqui. Esse $1, ele vai estar sobre 0,25 todo dia. Então, no dia seguinte, além do novo $1 que você vai ter 0,25 daquele dólar passado, do rendimento daquele dólar passado sobre mais 25. Você botar no gráfico isso aqui, ele vai fazer exatamente essa curva aqui, exponencial. Ele não vai ser uma reta, ele vai ser exponencial. Isso a gente está falando de 0,25.
Nesse nível aqui, você pode aportar aqui e ele fica com liquidez total. Ou seja, aquele $1 mais aquele 25 que está lá rendendo todo dia, você pode sacar a hora que você quiser. Porém, a gente tem mais 4 formas de stake, que seria 30, 90, 180, 360. Óbvio, esse aqui é muito vantajoso. Eu vou mostrar por que é vantajoso. Esse 360, vamos supor, eu tenho lá 5 CA. Por quê? Eu não posso aportar menos de 5 CA nesses outros aqui. Aqui eu posso pôr frações de CA, quantas CA inteira eu quiser. Aqui, quantas CA inteira eu quiser também, desde que seja acima de 5 CA. Tá? Isso a gente dá treinamento operacional do aplicativo. Aqui é mais um treinamento da parte comercial, da apresentação de modo geral. O detalhamento é o seu upline que vai tirar. A gente abre, obviamente, agendamento, cronograma para explicar isso, seja presencial, seja à distância, inclusive com o seu upline que sabe um pouquinho mais que vocês. Tá? Bem, agora eu vou passar aqui para comparar os juros compostos. Eu fiz uma planilha rapidinha aqui. Vamos entrar aqui numa planilha. Eu vou explicar então o poder dos juros compostos para os senhores. Imagine que você tem aqui $100 de juros compostos. Então vamos aqui. Quanto que está aqui? Vamos simular aqui os 62%. 0,62% ao dia durante 360. Então eu ponho 0,62%. Isso aqui é por dia. Mas eu não quero por dia, eu quero por mês, porque a minha fórmula é por mês. Então eu pego o meu. Deixa eu pôr para lá que está muito alto, né, gente? Desculpa. Melhorou, né? Então eu pego meu 0,62 e faço vezes 30, que é o mês. Então eu tenho 18%. Deixa eu colocar na minha configuração aqui. Eu tenho então por mês 18,6. Aí eu venho aqui, vamos supor que eu tenho. Eu vou falar em dólar aqui, tá? Porque lá se aplica em CA, mas vamos falar dólar. Se eu tenho $100 aqui, uma taxa de juros por mês de 18 durante 12 meses, eu tenho um montante final de 774,49. Meu lucro é 674 de stake. Percebam, senhores, que é muita grana, o poder dos juros compostos. Jogou no gráfico, esse gráfico vai ser exponencial. Olha que interessante aqui. Mas vamos fazer agora o flexível, para você ver a comparação. O flexível ele me paga 0,25%. Então a gente está falando que aqui é 0,25%. Vezes 30, eu tenho então meus 7,5%. Então, o stake aqui paga-se aproximadamente 16 meses de poupança, comparando com poupança. O que você ganha em um mês aqui na Cartec, você vai levar 16 meses com o dinheiro na poupança. Então deu 7,5. Então a gente põe, obviamente, o 7,5 na fórmula aqui e um mês aqui, porque a gente está falando de um mês. Então, a cada $100 no stake flexível, você vai ter um lucro de 7,5. Está ótimo, mas pensa, gente. Não é muito melhor você fazer isso e jogar aqui 12 e acertar essa forma para 18,6 e ter um lucro líquido, porque você vai pegar o seu 100 que estava custodiado até então, mais o lucro de 674. Aí qual que é a vantagem aqui? Estourou aqui por mês, que eu fiz aqui as formulinhas para estourar por mês também. Então isso quer dizer que no mês 12 eu tenho o meu 774, mas eu pus 100, né? Então o lucro é isso aqui, eu tenho esse total. Vou fazer um outro exemplo hipotético e didático. Vamos supor que me estourou o carro, os pneus do carro, precisei sacar. No mês 6 eu tenho 278 boletas aqui. Eu posso sacar quanto? 178. Então, se eu posso, depois de 6 meses, eu teria então um lucro de 178, como eu disse agora há pouco.
Então, eu tenho um lucro de 178 no primeiro semestre e um lucro de 178 no segundo semestre. Então, se eu sacar no meio do mês, eu teria um lucro de 356 dólares em cima do 100 que vai ser devolvido ainda por cima. Então, percebam, senhores, que nos 12 meses eu tenho um pouco mais. Se você jogar no gráfico, ele vai ser exponencial. A vantagem é que você não perde dinheiro nesse negócio, mesmo que você tire. Você pode tirar, obviamente, só o lucro do lucro, né? Isso manda valorizar. É isso sem contar, bem lembrado, Torres, porque isso aqui é CA. Se em um ano a moeda, por exemplo, subir 100%, esse lucro passa para 1.348,80. É muita grana, senhores. Então, seja bem-vindo ao poder dos juros compostos. É uma coisa maravilhosa. Agora, dentro dessa minha fala dos juros compostos, vamos lá. Poxa, mas se eu ponho 100 dólares no poder computacional para ganhar aí meu 0,5%, 0,6% ao dia, que no mês vai dar 18%, só que não é juros compostos, é aquele 18% lá que fica variando, às vezes dá mais. Então isso quer dizer o quê? Que dá muito mais grana você pôr no stake do que você comprar poder computacional. Isso é uma verdade. Matematicamente é. Então, por isso que eu gosto de diversificar. Eu sempre ponho saco, óbvio, porque não é só guardar, você tem que sacar, você saca um terço, outro um terço stakeia, que é juros sobre juros fazendo rendimento, e outro um terço, você sim, compra o poder computacional para aumentar a sua rentabilidade diária durante 22 anos. Dúvida sobre juros compostos? Esse poder computacional que você está falando, se eu colocar 100, eu compro ele. E se eu colocar mais 100? Você gera o segundo contrato e ele fica acumulativo e você vai receber o novo valor, tudo acumulado todos os dias. E como é que chama aí? PowerPoint aí, que você colocou aí, você tem quanto de renda das pessoas que você traz? Eu não tenho renda de ninguém porque eu não ganho comissão e ninguém aqui ganha comissão. Então, se você colocar alguém com 100 mil, 200 mil ou 10, você não ganha nada. Mas a estratégia é rede. Você tem que ter 3 equipes. A gente sugere fazer uma equipe de 3 linhas. Diferente de tudo, qualquer matriz que nós vimos até hoje. A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. É o tal do binário que a gente via antes, só com uma formatação muito inteligente. Por quê? Concorda? Ó, então temos aqui uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Você colocou um líder, 2 líderes, 3 líderes. Ou você faz uma conta, abre uma conta para você, essa conta para você começa a trabalhar. É interessante isso também, porque você gera um commodities aqui em cima de que seguinte forma. Você concorda comigo que se você fizer uma conta, abrir uma outra para você embaixo, e aqui sim você trabalhar, você de qualquer forma, além de estar acumulando ponto na sua aqui para bater VIP, você vai bater VIP em cima. Você pode sim ser VIP 2 vezes. VIP 1 embaixo e VIP 2 em cima, dependendo da sua estratégia. Mas isso aí é o upline que vai explicar, ou marcar para fazer agendamentos, lives. A gente fica aí para explicar esse tipo de estratégia, mas eu posso sim dar uma pincelada.